Oi, crianças! Como estão? Estão bem? Espero que estejam todas bem. Bom, hoje nós vamos aprender o texto narrativo. Já querem? Mas o que é um texto narrativo? Sabe aquelas historinhas que você pega lá na biblioteca para ler? Aqueles livrinhos de contos, de fábulas, são os textos narrativos, são histórias. Conta um acontecimento, um fato que aconteceu. E todos aqueles livrinhos que vocês pegam dos Três Porquinhos, da Cinderela, o Gato de Botas, todas essas historinhas é um texto narrativo. Nada mais é do que contar uma história. Só que para a gente poder contar uma história, a gente precisa de alguns elementos. Não tem como contar uma história se não tiver esses elementos aqui, ó. Por exemplo, os personagens. Você já viu alguma história sem personagem? Não tem como, né? A personagem, ela é a alma da história. É sobre ela que se fala, que se conta, né? Aquela historinha. Então, tem os personagens principais, por exemplo, na história do Chapeuzinho Vermelho. Quais que são os personagens principais que não tem como ficar sem... que sem eles não tem como contar a história? A Chapeuzinho, o Lobo, o Caçador, a Vovó, são personagens que precisam, são fundamentais para se contar a história. E tem personagens secundários, por exemplo, os animaizinhos na floresta, né? Eles são principais? Não, eles são figurantes da história, fazem parte da história, mas sem eles não tem problema, dá para contar a história normalmente. Então tem os personagens principais e os secundários, tá? Ou figurantes. Também, toda a história tem um tempo. Toda a história começa assim: era uma vez, há muito tempo atrás. E esse tempo, essa história, ela durou uma semana? Os acontecimentos foi durante uma semana? Aconteceu tudo num dia só? Ou foi durante vários anos que aconteceu essa história? Então, toda a história tem um tempo. Toda história precisa ter um lugar, um cenário. Tem histórias que se passam no castelo. A Rapunzel, por exemplo, ela fica presa onde? Numa torre. O príncipe da Cinderela mora onde? Lá no castelo. E a Chapeuzinho, a história da Chapeuzinho, onde que é a história que conta? É a floresta, não é verdade? Bom, também toda história tem um narrador. Já querem? Mas o que é um narrador? É quem conta a história. Sabe aquela voz que fica lá no fundo da história, que vai falando? É quem tá lendo a história, né? Esse narrador lá, que você só ouve a voz, você às vezes nem vê ele narrando a história, né? É só a voz dele que aparece. Ele é quem conta a história. Ele se chama narrador. Tá bom? Bom, então esses são os elementos principais de uma história: o personagem, o tempo, o local, o espaço e o narrador. Sem eles não tem como ter um texto narrativo, uma história, tá bom? Além disso, toda história tem uma estrutura. Como que se faz uma narrativa, né? Como você identifica um texto narrativo? Tem 4 passos para se seguir. Primeiro, todo texto narrativo tem que ter um título, uma história. Vocês já viram uma história sem nome, sem título? Não existe. Toda história tem um nome. Chapeuzinho Vermelho, Cinderela. Se não tivesse o nome, como é que você iria escolher a história lá na prateleira, na biblioteca, na escola? Toda história tem que ter um nome, um título. Então, primeira coisa que uma história tem que ter, título. Segunda coisa que a história tem que ter é o começo. Toda história tem um começo. Esse começo é onde o narrador, quem conta a história, vai dizer quais são os personagens, como eles são, o lugar onde se passa a história, o tempo da história. Então toda historinha começa assim. Vamos ver da Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma menina muito bondosa que adorava usar um capuz vermelho, por isso que ela era conhecida como Chapeuzinho Vermelho. Ó, já falei, era uma vez, o tempo. Já falei, quem é a personagem da história? A Chapeuzinho. Por que ela se chama Chapeuzinho? Né? Então, esse começo da história vai introduzir o leitor, né, sobre o que fala aquela história.
Então, o começo da história sempre vai introduzir ela, sempre vai falar como que vai ser a história, quem que é o personagem, onde que ele tá. Ah, a Chapeuzinho tá lá na casa dela com a mamãe, mas pra onde que ela vai? Ah, ela vai lá, ela vai levar biscoitos pra vovó que está doente, que mora lá na floresta. Aí a mamãe fala, só que cuidado, Chapeuzinho, não saia do caminho da floresta, porque se você se desviar, lá na floresta tem um lobo muito mau. Então, ó, tá descrevendo os personagens. Descreveu que a Chapeuzinho, ela usa um capuz, que ela tem que levar biscoitos pra quem? Pra vovó que está doente, que mora na floresta. Ó, pra você ver, já tá falando o lugar, lá na floresta, já tá descrevendo a vovozinha que tá doente, descreveu o lobo mau, não é verdade? Então, eu introduzi a história, eu comecei a história. Então, ó, primeira coisa que uma história tem que ter, título, nome. Segunda coisa que uma história tem que ter, começo. Toda história tem que ter um começo, você tem que explicar para as pessoas como que é a sua história. Depois, a história tem que ter um meio. Toda história tem um começo, o meio. Como é que é o meio, tia Keren, da história? O meio, você vai falar aconteceu alguma coisa, um problema. No meio da história sempre tem um problema que surgiu e a personagem vai ter que resolver aquele problema. E esse é o ponto principal da história. Todo mundo quer saber qual que é o problema da história e como que é que essa personagem vai resolver esse problema. É como a gente fala que é o clímax, é o ponto principal da história, que todo mundo fica curioso, que quer saber como é que vai acontecer o final da história, né? Então, no caso da Chapeuzinho Vermelho, qual que é esse ponto principal da história? É a hora que ela encontra o lobo lá na floresta, não é verdade? E aí, o que acontece? O lobo pergunta pra onde ela vai, ela fica com medo do lobo, mas ela responde pro lobo, né? Ele pergunta pra ela, onde você vai? Fala, vou levar esses biscoitos pra minha vovó, que tá doente, que mora lá na floresta. Ela passa toda a informação pro lobo. Olha como a Chapeuzinho não foi esperta. Ela passou tudo que ela sabia, toda a informação pro lobo mau. E o lobo mau, muito esperto, adorou, né? Ah, você vai levar um biscoitinho pra quem? Pra vovó. Ah, onde que a vovó mora? Ela falou tudo. Ah, ela mora lá na floresta. O que o lobo fez? Correu pra casa da vovó. E aí, o que ele fez? Ele se vestiu de vovó. Quando a Chapeuzinho chegou lá, ela estranhou. A minha vovó não era tão feia desse jeito. Ela não tinha olhos grandes, né? Ela não tinha um nariz grande. E aí vai passando a história. Então, essa parte, você quer saber o que vai acontecer. Nossa, será que o lobo vai pegar Chapeuzinho? Igual ele pegou a vovó? Ou não? Será que vai acontecer alguma coisa que ela vai correr, ela vai conseguir fugir desse lobo? Então, essa é a parte principal. Você quer saber o que vai acontecer. Isso tá lá no meio da história. Então, vamos lá? Título, começo da história, meio da história e tem que ter um final. Gente, toda história tem que ter um final. E esse final é o que a gente fica esperando. O que vai acontecer? Que a Chapeuzinho ela vai fugir? O lobo vai pegar ela? E aí, o que acontece? Aparece o caçador. E o caçador salva a Chapeuzinha do lobo. Resgata a vovozinha e todos vivem felizes para sempre. Então, final da história da Chapeuzinha até que é um final feliz. Só que nem toda história tem um final feliz. Tem história que tem finais tristes. Então, tem histórias que tem finais tristes. Não tem história só com finais felizes, não é verdade? Também tem histórias que o final você fica sem saber o que aconteceu. Por quê? Às vezes você tá lendo um livro muito interessante, você quer saber o final dele, só que o que o autor, quem escreveu o livro, faz? Ele deixa um suspense no final, porque ele vai lançar um outro livro, que é a continuação daquele primeiro livro, e você só vai descobrir o final se você ler o segundo livro. Então, é assim, tem finais felizes, finais tristes, finais que não tem final, que você precisa ler um outro livro para saber o final. Então, recapitulando, quais que são as partes de uma história? Título, que é o nome da história, começo da história, meio da história e o final da história. Título, começo, meio e final. Gente, sem essas partes, não tem como ter uma história, ok?